Boa tarde, hoje é sexta-feira. Sexta-feira e a gente está aqui juntos no Instagram do Glamurama, esperando o nosso convidado muito especial de hoje. Primeiro eu vou me preparar aqui. Bem-vindos todos. Claro que já sumiu, né? Eu já estou chegando, Cirilo. Agora vocês já sabem, né, que meu convidado é o fera José Cirilo. A gente vai falar sobre marketing pré e pós-pandemia e o Cirilo é um dos maiores especialistas do Brasil. Já vi que Jean-Louis tá aqui. Vamos ver quem mais tá aqui. Já tem um monte de gente entrando. O Cirilo já tá aqui, né? Já. Deixa eu procurar ele aqui. José Cirilo 888. Conheço esse cara de algum lugar. Tudo bem, Joyce? E você, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado pelo convite aí. Imagina, Cirilo, você é nosso orgulho. Mais uma vez candidato ao Caboré. Alguém está falando aqui, o Cláudio Xavier. Cirilo é foda, tá? São todos nossos amigos, aí não vale, né? Os amigos. Cirilo, muito bem-vindo. Eu vou rapidamente falar um pouquinho do seu currículo para a gente entrar no assunto que a gente vai falar. Muito bom. Eu adoro marketing, eu pessoalmente. Claro que eu trabalho na paralela, né? Estou envolvida, mas é um assunto que eu gosto muito. Então, eu estou animada. José Cirilo tem formação em administração de empresas pela Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, com MBA em Business Management e MBA em Marketing Management pela Harvard Business School. Ele começou a carreira em marketing em 95 na Papermate, aquela empresa de canetinhas. Essa mesmo. Não é? Depois trabalhou na Duracell, Gillette, Owens, Johnson & Johnson, PG no México. E atualmente o Cirilo é responsável pela diretoria executiva de marketing e trade da Seara Alimentos. Cirilo é um dos indicados ao prêmio Caboré deste ano, 2020. Ele concorre como profissional de marketing, mesmo prêmio que ele venceu como anunciante em 2017. Então, você já sabe como é ganhar um Caboré, né, Cirilo? Na verdade, eu sei como é ganhar e também sei como é perder, né? Também tive os dois lados e faz parte, logicamente, do processo, mas só já está indicado, é um grande reconhecimento, não só para mim, como para o time da Seara, né? Porque no final do dia, eu sou, digamos, a forma que eu tangibilizo todo o trabalho do time da Seara aqui, que é um timaço aqui, que eu só tenho orgulho de fazer parte. Que legal, que legal. Você passou pela indústria de beleza, né? Alguns postos muito importantes, e agora você está em alimentos. A gente pode dizer que os desafios são parecidos na hora de vender? Sim, o que eu posso dizer, né? Eu tive experiência de higiene e limpeza, beleza, farmacêutica, agora alimentos. No final do dia, o que você precisa é conquistar a atenção do consumidor, né, trazer a melhor experiência para esse consumidor, junto com relevância. Então, independente do produto que você vende, um bom profissional de marketing ele tem que estar orientado para entregar essa experiência para o consumidor e atender uma necessidade. No final do dia, o consumidor está esperando, algumas vezes, um serviço ou um produto que vai resolver alguma, digamos, situação para ele, e aí o profissional de marketing, a empresa, tem que estar orientado para isso, com sempre muito propósito. Então, tem uma similaridade, né, que no final do dia o consumidor é o nosso chefe, né, a gente costuma dizer isso, e aí a gente traz, digamos, a melhor solução para esse consumidor. E cada empresa tem uma forma mais simples ou mais dinâmica, ou mais autônoma de resolver, né? Eu fico muito feliz hoje de chegar e dizer que eu faço parte de uma grande startup, né? A Seara tem uma velocidade de startup, tem uma
uma agilidade de startup e com a força e a potência e escala de uma grande empresa por trás. Então, acho que essa é a parte positiva. Um desafio. Aliás, por falar em desafios, qual foi o desafio que você acha que você passou mais complexo, que mais exigiu de você? Desafios a gente no mundo, né, no mundo corporativo tem vários. Eu acho que o que a gente está vivendo esse ano é muito novo, né? É uma pandemia, é uma situação que a gente eu pelo menos nunca vivi nessa grandeza, né? E eu acho que estruturar todo o time, né, se organizar para poder entender a situação do consumidor brasileiro, né, e trazer a melhor solução, para mim teve muito impacto, né? Quando a gente foi entender, Joyce, que o mundo inteiro estava sofrendo isso, né? O Brasil estava sofrendo isso e as indústrias de alimentos tinham um papel importante e essencial, eu acho que traz uma responsabilidade maior para a gente. Maior ainda. Muito maior. A gente é uma empresa com 49 fábricas, que a gente teve, a gente pode falar que a gente manteve as fábricas operando dentro de uma super parte segura, né, cuidando da saúde e segurança de todo mundo, né, porque no final do dia nós tínhamos que entregar o alimento. Quando você confina, né, as pessoas, uma empresa de alimento nada mais tem do que tentar entregar o produto da melhor forma possível. A gente já estava bem preparado do ponto de vista de mídia digital, mas a gente teve que subir, né, digamos, um e-commerce em 3 dias para poder entregar esse produto. E aí a gente montou, né, um Seara Live Fest, que é um entretenimento na casa do consumidor. Então a Seara se preocupou em levar entretenimento e comida para esse consumidor que estava, digamos, em casa. Eu ganhei. Ótimo. Eu ganhei. Ótimo. Incrível, incrível. Uma super produção, muito bem cuidada. Foi incrível. E foi logo no começo, numa hora que a gente estava tão... Nossa Senhora, porque atordoado, agora, né? A gente né? está um pouquinho mais acostumada. Não, eu acho que esse entendimento, Joyce, de entender que a classe AB, né, teve um papel de, digamos, mais indulgente, porque ele estava acostumado a ir a restaurantes e precisava, ou digamos, descobrir o prazer de cozinhar em casa. E uma classe CD um pouco impactada e preocupada com a renda, né, com o fechamento com a do país. sobrevivência, né? A gente teve que fazer produtos para aumentar o rendimento. A gente reformulou todo o portfólio. A gente lançou mais de 150 itens só esse ano para poder atender essa necessidade. Então, volta para a sua primeira pergunta, que é ter sempre um foco no consumidor e uma preocupação no consumidor. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Você falou que ele é seu patrão, né? Seu chefe, o consumidor. É muito interessante isso. Eu nunca tinha pensado assim. O que te seduz mais, Cirilo, nesse universo do consumo? O que me atrai, algumas coisas me atraem, né? Primeiro, é acordar todos os dias sabendo que eu tenho 0 consumidores na minha base e tenho que conquistar os consumidores. Quando você acorda, né, pela manhã, você ainda não sabe o que você vai tomar de café da manhã e o presunto Seara tem que ser talvez a sua opção, né? Durante o almoço a mesma coisa. Então, ter que conquistar esse consumidor todos os dias motiva, porque obriga a gente a pensar diferente, a inovar, a melhorar as conversas, a entender melhor esse consumidor. Né? Eu acho que essa é uma coisa interessante. Outra coisa que me motiva é estar sempre ligado nas tendências. Né? Quando a gente olha e vê que uma tendência como o crescimento da proteína vegetal no mundo e no Brasil, então a gente fala assim, qual é o papel de uma grande empresa como a Seara, que é trazer uma linha como a incrível Seara, né, e atender essa necessidade. Né? Quando a gente vê que tem 30 milhões de consumidores no Brasil que já estão dispostos a provar um produto de proteína vegetal, a gente tem que trazer. Então, tá sempre à frente, olhando, monitorando e atendendo às necessidades. Eu digo que um profissional de marketing ele é sempre um grande servidor, né? Ele serve um propósito maior, né? Um consumidor. Então, ele tem que estar sempre orientado para isso. Se você não for uma pessoa que serve bem,
eu acho que dificilmente você tem assim muito sucesso dentro do marketing. Bacana. Você falou de. Vamos falar um pouquinho de alguns casos de marketing. Eu sempre fui fã desse mundo, né? Desde que eu era pequena, eu assistia os comerciais. Tinha um programa de TV, eu acho, TV aberta. São os melhores comerciais de TV, eu não lembro direito. Mas eu sempre fui impactada por esse tipo de comunicação, não só como consumidora de produtos, mas como quase que uma arte, né? Quase como um filme. Fala alguns casos de marketing que impactaram a sua vida. Pode ser aqui no Brasil, pode ser fora. Eu acho que, por exemplo, eu acho que uma das comunicações que é memorável, né, na publicidade brasileira, né, que é o meu primeiro sutiã do Washington Oliveto, eu acho que ela traz uma disrupção no sistema e traz já essa é uma propaganda que naquela época já falava de empoderamento feminino, né? Hoje é um tema super comum e super, né, super presente nas discussões, e eu acho que o Washington teve a sacada de trazer empoderamento feminino, né, do meu primeiro sutiã ali como uma coisa impactante, né? Eu acho que essa foi uma disrupção. Como protagonista, né, Cirilo? Exatamente. Então, acho que é aquela situação que a menina reverte totalmente e sai por cima. Então, acho que tem um tema... Hoje é fácil falar de empoderamento feminino, mas quando você olha para trás, 25 anos, eu acho que tem um pouco de genialidade aí, né? Eu acho que tem uma outra comunicação que eu tive o prazer, né, de fazer parte, junto com o Nizam, foi quando a gente lançou, né, o bebê Johnsons, né, com o Luca, que era um bebê com síndrome de Down, porque o bebê Johnson, ele sempre teve um estereótipo, né? E a olho gente começou azul. isso, lourinho, olho azul, pele branca, e a gente começou a, digamos, abrir, a diversificar. E quando a gente trouxe o Lucas, né, para essa conversa, naquele emblemático comercial que realmente foi impactante, que a gente lançou no Dia das Mães, uma ideia genial, né, do Nizam com a Ana Castelo Branco, né, eu acho que deu impacto para a sociedade, deu voz. E eu me lembro de conversando com o Rafael, né, o pai do Lucas, e eu falava assim, o que você acha, né? Você acha que o que você acha dessa propaganda? A gente coloca no ar, como é que você se sente? Ele falou assim, eu me sinto extremamente orgulhoso, porque a Johnson Johnson vai dar voz, né, para uma situação e para um público que geralmente ninguém olha. Eu acho que se tem alguém com credibilidade para poder realmente falar sobre isso é a Johnson Johnson. Então, eu tive o prazer e a honra digamos, de participar, né, desse evento aí que marcou. E tem uma série de outras comunicações que eu acho que são emblemáticas mas eu também sou a favor, Joyce, de um marketing consistente, né? Quando você fala sempre uma comunicação, eu acho que as comunicações emblemáticas, elas marcam. E o marketing consistente, talvez uma mensagem mais funciona. Ele constrói marca por mais longo prazo. Então, eu acho que tem um pouco disso, essa combinação de você fazer um marketing emblemático e que vai marcar, e também um marketing consistente. Eu acho que tem essas duas coisas. Ótimo. Falando em que você trabalhou aqui, ali, você citou, eu estou com uma pergunta aqui do Hugo Rodrigues, da W Macan, presidente da W Macan. Opa! Então, eu vou fazer a pergunta dele. Cirilo, você fez um grande trabalho na Procter Gamble com a África, depois Johnson Johnson com a DM9 e agora a Seara com a W Macan. Qual o segredo para trabalhar com agências de perfis tão diferentes e sempre conseguir entregar um resultado tão especial para as marcas? Olha, essa é uma conversa que eu tenho bastante com o Hugo, né? Ele me fez essa pergunta num comitê, acho que menor. Eu acho que o segredo é você tratar a sua agência de publicidade como um parceiro e não como um fornecedor. Né? As agências que eu trabalho e que são parceiras mesmo, elas entendem até mais do negócio que eu estou do que muitos dos gerentes de marca que tem dentro da companhia. Né? Então, o trânsito,
né, que o atendimento, que o criativo tem dentro da Seara hoje, por exemplo, ele é tão forte quanto um gerente de marca que atua junto comigo. Então, é uma simbiose que, se você entrar numa discussão aqui na Seara, né, no momento fora de pandemia, e ver todo mundo reunido, você não vai conseguir distinguir quem é Seara e quem é agência. Eu acho que esse é uma das coisas que cria essa simbiose. Porque no final do dia, o Hugo fala muito isso, né? O nosso melhor resultado é o resultado dos nossos clientes. Então, se está todo mundo entregando resultado, perfeito, né? Eu acho que esse é o grande, digamos, somatória de tudo. Então, eu sempre uso dessa forma. Eu sempre escuto muito as agências, encaro como parceiros, estão presentes no meu dia a dia, tanto que as agências que estão aqui presentes, né, nessa conversa sabem que a gente começa aqui na Seara às 9 horas da manhã com uma matinal, com todo o time de marca, todo o time de conteúdo e as agências de publicidade. Então a gente tem todos os dias uma reunião para passar ponto a ponto do conteúdo do dia. Então tá presente no dia a dia, não é uma reunião aqui ou outra, é estar no dia a dia. Juntos, né? Cirilo, como que você vê o mercado atual de alimentos nesse momento que a gente citou agora um pouco, onde tudo virou de ponta cabeça, né? Tá todo mundo em casa cozinhando, gente que nunca chegou no fogão tá cozinhando, tá gostando, não vejo ninguém reclamar. Como é que você está vendo, e é justamente nesse momento que você trabalha com isso? O que eu vejo, e eu comentei agora há pouco, Joyce, o brasileiro redescobriu o prazer de cozinhar em casa. Né? O alimento, ele, óbvio, ele tem uma questão fisiológica, mas ele também tem um papel de unir as pessoas, unir as famílias e unir. Eu acho que ao redor de uma mesa, né, que muitas vezes aquela situação não é só sobre a comida, é sobre a qualidade da conversa e das relações que você está tendo. Então tem um papel. Então o brasileiro está vivendo este momento. É óbvio que o mundo e o Brasil está reabrindo, né, com todo o devido cuidado, mas eu acredito que muito do que a gente passou esse ano vai ficar. Tanto que o consumo, principalmente das nossas linhas gourmet e mais, digamos, indulgente, cresceram absurdamente. A gente tem linha nossa crescendo mais de 36%. Por quê? Porque o consumidor ele está reunindo, ele está fazendo dentro de casa aquele momento que ele fazia no restaurante, talvez. Exatamente. Ele também descobriu que muitas vezes ele consegue reunir, ter uma mesma experiência, até com um valor mais baixo, né? Porque ele tem, digamos, uma compra um pouco mais direta, as empresas, né, tanto as empresas de entrega como o Rappi, o iFood, ou os próprios varejos, estão entregando um serviço muito melhor e muito mais rápido. Hoje, você consegue, através de uma ferramenta como o Rappi, pedir produtos para um churrasco em até 4 horas. Então, você acorda no seu sábado e fala assim, quero fazer um churrasco, chama os amigos. Você chama, em 4 horas está na sua casa. Então, tem uma facilidade enorme aí que vai trazer um novo comportamento. E eu sim acredito que muito disso vai ficar, tá, Joyce? A gente tem uma relação muito forte com os nossos restaurantes e clientes, eu acho que vai ter um equilíbrio, mas eu acho que vai ter um equilíbrio entre esses dois lados. Né? Eu acho que o brasileiro está dando um valor também para essa reunião. Né? Tanto que o Natal, a gente acredita... Eu ia te perguntar, como vai ser o Natal? O Natal, a gente olha o Natal da seguinte forma, né? O que a gente foi entender é que o Natal ele vai acontecer com mais frequência durante o mês de dezembro, só que em pequenas reuniões. Então vão ter mais reuniões. As pessoas, umas vão ter um pouco mais de receio de reunir muita gente dentro de casa, né? Outras vão reunir um pouco mais de gente dentro de casa. E ele, durante o mês de dezembro, vai ocorrer muitas, digamos, comemorações. E entretenimentos, e conversas, e happy hours, né? Porque as pessoas vão se reunir, vai ser um momento em que as pessoas vão se encontrar, né? E trazer um pouco desse momento. Encontrar talvez um ente querido que não vê há muito tempo, né? Então tem o Natal, eu acho que vai ser um Natal de muita confraternização e emocional muito forte.
e é óbvio que a Seara quer fazer parte disso, trazendo a melhor solução, né? Propiciando isso aí. Já tem campanha pronta, né, com esse tom emocional? A gente vai lançar uma super campanha aí, né, para uma super novidade que a gente está trazendo. Eu acho que o mercado, uma parte do mercado já está sabendo, mas a gente vai lançar o nosso primeiro Fiesta orgânico, né, um produto 100% orgânico, né, ele vem revolucionar o mercado. A gente vai lançar um peru defumado Seara Gourmet. A gente vai lançar um bacalhau 100% vegetal da linha Incrível. Então, a gente está trazendo muitas, digamos, muitas novidades para esse segmento, né? Porque a gente sabe que uma vez que o brasileiro redescobriu o prazer de cozinhar, a gente tem que trazer a melhor opção para esse brasileiro. Claro, claro. Acabei de ver aqui, mais 55 Design está aqui, que eu conheço. A Manu Carvalho está aqui, que eu também conheço. A Roberta Bozian, a Alice Coutinho, a Ju Xavier, um monte de gente que eu conheço. Fico feliz quando tem pessoas junto. Os amigos. Sempre tem muita gente, né? Mas quando eu conheço um ou outro, eu vou procurando aqui. A Morgana, o Paulo Freitas, todo mundo. Nesse setor que você trabalha, que você está fazendo esse trabalho tão bacana, Cirilo, o que o Brasil tem para ensinar para o mundo? Eu acho, né, que a forma em que o brasileiro, né, foi capaz de se unir em prol de uma, digamos, de uma solução melhor para o ser humano, né? Eu vi muita gente se ajudando. Eu vi, por exemplo, amigos meus contando, e no meu próprio prédio, as pessoas se disponibilizando para fazer compras em supermercado para as pessoas que eram um grupo de riscos, né? Eu acho que o fator humano ele foi bem evidente, né, no Brasil. Pelo menos eu tive a oportunidade de presenciar bastante isso. Então isso me enche de orgulho. Eu acho que a gente conseguiu deixar algumas situações de lado e pensar em prol do ser humano, né? Então eu acho que essa é o que a gente leva. A gente leva a capacidade de fazer o melhor pelo outro. Eu acho que é uma situação em que você para de olhar um pouco para si mesmo e fala assim, cara, como é que eu vou ajudar e trazer a melhor solução para o outro? Então, eu acho que isso para mim foi um diferencial do brasileiro em si. Legal. A gente sentiu isso mesmo. Agora eu queria dar oi para a Tice, que eu vi que ela acabou de entrar. Oi, Tice. Não sei se você entrou agora, mas eu te vi agora. Bem-vinda. Cirilo, você acha que a pandemia ela fidelizou mais o consumidor em relação às marcas? O que eu acho que aconteceu, e a gente pode ver pelos números da Nielsen e do Kantar, é que o consumidor, na crise, ele buscou as marcas mais fortes, né? As marcas de referência, né? E segurança alimentar e qualidade foram os pontos que diferenciaram essas marcas. Quando o consumidor vê que ele tem um ponto crítico e uma crise, e talvez ele tenha menos para gastar, esse consumidor, em média, né, ele busca, né, marcas de maior valor agregado ou marcas de maior respeito e representatividade. Isso a gente pode ver nos números. Eu acho que uma das coisas que talvez diferenciou a Seara foi a capacidade que, durante a crise, a gente aumentou o nosso número de investimento. A gente teve a oportunidade de se tornar um dos maiores anunciantes de comunicação na indústria de alimento, durante a crise, porque a gente acreditou que a gente precisava levar uma mensagem. A gente precisava levar a melhor solução para esse consumidor. A gente precisava contar que a gente estava lançando 150 novos itens para atender essa necessidade. Então teve, eu acho que esse é o papel de uma grande marca, de uma marca líder, é levar essa conversa. Cirilo, e para quem não conseguiu, que nem vocês, esse sucesso durante a pandemia, como que os produtores podem minimizar os impactos que foram gerados pela pandemia no setor de marketing e vendas? Eu acho que, por exemplo, alguns setores
no ramo de marketing tiveram que se reinventar, né? O setor de eventos, por exemplo, né? O setor de eventos é um que teve que se reinventar. Eu conheço alguns amigos e pessoas que são donos de buffet que tiveram que transformar o seu buffet, por exemplo, numa dark kitchen, para fazer e-commerce, para entregar comida pronta, comida preparada. Eu acho que a minha recomendação, né, numa crise é sempre pensar diferente. É sempre pensar como a solução. Eu acho que tem o célebre livro do Nizam, que ele fala assim, enquanto alguns choram, eu vendo lenço, né? Eu acho que é pensar diferente, trazer essa solução. Eu vejo muita gente se reinventando, né? Por exemplo, quando o Hugo mesmo me contou um caso muito interessante em que a Lupo, né, óbvio, quando todo mundo deixa de sair, né, o setor de meias começa a sofrer, ou de outros, e aí foi através de vender máscaras, é que a Lupo hoje vende mais do que vendia antes, né? Então tem uma questão de reinvenção no meio do caminho que eu acho que é importante. É sempre olhar para um novo ângulo. Sempre me perguntam se acredita que os eventos vão vir, né, como eles fazem parte do novo cenário. Eu acho que os eventos vão voltar e nós vamos voltar um pouco diferentes. Vão talvez voltar de uma forma um pouco, digamos, mais dispersa, né, mais seguro do ponto de vista de higiene, mas eles vão voltar, né? A vacinação aí está sendo discutida de uma forma global, mas eu acredito que tem coisas que vão vir de forma interessante aí. A Manu Carvalho está fazendo uma pergunta que eu acho ótima, porque eu também quero saber. Ela pergunta, Cirilo, quem te inspira? Eu acho que quem me inspira são aquelas pessoas que querem fazer a diferença. É óbvio que isso, não estou falando do ponto de vista de clichê, né? Quando você responde e fala assim, não, a fazer a diferença, mas são aquelas pessoas que agregam valor na vida das pessoas, né? Aquelas pessoas que trazem, né, a vulnerabilidade de uma forma diferente, né? Eu acho que o ser humano ele está evoluindo muito ultimamente, mas eu acho que ainda quando você mostra que você não sabe tudo, que você pode buscar uma segunda opinião, que você pode perguntar, em que você se dá o direito de não ser perfeito, isso me inspira, né? Eu recentemente tive a oportunidade de trabalhar com uma líder que é incrível, que continua aqui com a gente na JBS, né? A Joanita, que era presidente da Seara. Já ouvi falar muito dela. Não, é um exemplo de inspiração do ponto de vista de vulnerabilidade, de liderança, de colaboração e de lidar com pessoas, né? Eu te recomendo um dia bater esse papo aqui com ela, porque ela, de uma forma muito simples, traz o melhor dessa área. E eu tive a sorte de trabalhar com ela durante um ano e continuo trabalhando com ela até hoje. Trabalhei direto. A gente está marcando um encontro, eu quero muito conhecê-la. Eu acho que vale muito a pena. A Joanita é uma referência. E quem interage tem essa, digamos... Eu gosto de trazer pessoas muito próximas, né, que são pessoas que você pode conviver no seu dia a dia. Cita alguns exemplos, Cirilo, de algumas outras ações de marketing que nasceram na pandemia. Você já falou desse negócio de se reinventar, né? Dá alguns exemplos a mais. Eu acho que o trabalho que a Ambev fez, né? Acho que o Ricardo Dias trouxe a conversa, né, da pandemia, de como vender um produto diferente, o papel da água. Ou seja, eu acho que a Ambev se reinventou bastante aí. É uma companhia que sofreu bastante, imagino, né, e pelo que eu li sobre a questão do food service, né? Então eu acho que a Ambev trouxe situações, né, que ajudaram eles a se reinventar. Eu acho que os próprios e-commerces, né, Americanas, né, .com, acho que ela se reinventou do ponto de vista de negócio. Hoje eu compro muito mais por uma loja virtual da Americanas do que para uma loja física. Eu acho que eles capitalizaram todo esse boom. O próprio Magazine Luiza, né, que é fora do comum, né, a Magalu é fora do comum. Eu tive uma experiência com a Magalu que foi incrível.
né, minha secadora quebrou, né, às 6 da tarde, a minha esposa entrou na internet, comprou às 8 da noite, a secadora às 10h30 da manhã estava na minha casa. Nossa, Né? Então, quando você vê esse tipo de serviço e volta um pouco para o que eu comentei no começo da nossa conversa, né? Atender uma necessidade do consumidor naquele sim. momento, quando ele precisa, e não para daqui a 3 dias, uma semana e tal. Então, eu acho que tem, né, alguma dessas empresas que se destacaram mesmo nesse ponto de vista. Cirilo, e agora a pergunta: o que as redes sociais trouxeram de bom nesse período para as marcas? Eu acho que as redes sociais têm um papel muito importante, né, na educação da população. Tá? As redes sociais hoje se tornaram a sua conversa do dia a dia. Muitas vezes eu sei o que está acontecendo antes pelas redes sociais do que até mesmo por uma televisão aberta ou por alguém da minha família. Então eu acho que as redes sociais tiveram um papel muito importante de atualizar, né, e trazer uma perspectiva muito forte. Eu acho que se combateu muito a questão das fake news, né, durante o período da pandemia, né, nas redes sociais. Eu acho que foi um movimento assertivo aí dos grandes órgãos e somente dos grandes líderes da comunicação de combater a fake news num momento tão crítico. Né? E eu acho que as redes sociais trazem um papel, Joyce, de conversa, de desenvolver conteúdo, de trazer insights para que as empresas se reinventem. Né? Grande parte dos produtos que a gente criou esse ano, a gente tirou de insights do nosso QLab, que é nosso laboratório digital, que estuda as redes sociais todos os dias. Então, eu acho que isso... Então, a rede social é um constante aprendizado. Se você não entra para poder aprender com a rede social, eu acho que você está um pouco atrás. Sabrina Sato presente aqui. Grande Sabrina. Karina também. As Karina. duas. Karina Sato, Sabrina Sato, todo mundo aqui prestigiando o Cirilo. Cirilo, o que influencia, na verdade, as grandes mudanças de hábito no consumo? Eu acho que inovação. Inovação faz a gente mudar o rumo de um comportamento. Né? Falamos do e-commerce agora há pouco. Eu acho que o consumidor tinha algumas preocupações, né, com relação a comprar via internet, que caiu, porque as empresas inovaram, as empresas trouxeram soluções. Eu acho que a inovação tem um papel primordial na mudança de hábito. Quando a gente lança um produto 100% de proteína vegetal com sabor e textura de carne, é para dar uma alternativa para esse consumidor brasileiro de experimentar uma alternativa, uma solução. Aquele que quer intercalar uma proteína animal com uma proteína vegetal. Então, a inovação tem um papel primordial. Acho que tem uma outra coisa, Joyce, que ajuda na mudança de hábito, que é a educação. É você contar e renovar aquela história com o consumidor. Geralmente o consumidor não muda, né, no primeiro impacto. Ele precisa ser educado naquela situação. Eu acho que o papel das grandes empresas, né, e das grandes marcas é educar esse consumidor. Talvez nesse novo cotidiano, talvez nessa nova forma de consumir ou que contribui para ele. Então, acho que essas duas coisas são super relevantes. Cirilo, tem uma questão também que é fundamental hoje em dia, em termos de consumo, que é produzir de forma sustentável, né? Isso Total. virou um... Não existe mais um caminho que não seja pensar no sustentável, né? A gente pensa em sustentáveis em várias frentes. A gente recentemente aqui na JBS lançou um fundo para a Amazônia, pensando na sustentabilidade. Eu vi aqui na Poder. Isso, a gente vai, na verdade, estar trabalhando nos próximos 5 anos, no mínimo, ou seja, disponibilizar um montante de investimento para poder cuidar do bioma. E quando a gente fala do bioma da Amazônia, não somente também do que compõe, né? A gente pensa em como os principais produtores e fornecedores dentro desse bioma podem fazer parte dessa história.
né? É pensar na cadeia como um todo e não somente na parte financeira. A Joanita é uma das pessoas que lidera esse fundo, né? Junto com outras lideranças do mercado, né? Um fundo que é aberto ao mercado, com auditorias e super presente pelos conselheiros da JBS de fora. Então, acho que sustentabilidade não é do futuro, é do presente. E Totalmente. todas as empresas têm que se posicionar referente a isso. E o novo consumidor, né? Ele nem quer saber se não for sustentável, né? Não existe mais isso. A gente aprendeu que o milênio, né, os consumidores da geração Z, eles são muito focados no propósito. A gente tem que trazer um significado, né? É sobre o que aquela marca significa, qual é o porquê, né, dela. Então, eu acho que isso traz uma relevância muito grande para a marca e para a empresa. E outra coisa, né, Joyce? Eu acho que toda grande empresa precisa devolver para a sociedade. Né? Eu acho que não tem hoje espaço para as empresas ficarem pensando só no lucro. A gente tem que devolver para a sociedade, né? A gente fala muito de educação, a gente se orgulha de ter uma escola dentro do grupo que forma, né, mais de 150 jovens por ano, né, e forma de uma questão técnica, ou seja, pronta para entrar no mercado de trabalho. E muitos deles trabalham com a gente, né, hoje. Né? Então, acho que essa questão é uma questão muito presente no grupo. Ela as pessoas são muito valorizadas dentro do grupo, então isso faz uma enorme diferença. Nesse nosso pequeno grupo aqui, no nosso grupo aqui do lado de cá, a gente também pensa que nem você, a gente pensa em como devolver, né, para a sociedade. Isso. E sobre a geração Z, a gente tem um grupo de geração Z no Glamurama, que escreve semanalmente, e está sendo incrível essa experiência, porque é um admirável mundo novo, né? É Total. muito bacana avançar com eles. Joyce, ontem eu escutei, né, participei de uma outra live, e escutei o Romeu da Tecnisa comentar, né, que a gente mudou da geração sangue nos olhos, né, para a geração brilho nos olhos. Né? Isso é bem marcante. Né? Hoje, se você não inspira, se você não traz um significado, se você não devolve para a sociedade, não adianta você ser a maior ou a melhor empresa. Né? A gente não vai trazer talentos. Então, isso é super claro. Muito bonito isso. Gostei dessa frase. Agora, fala um pouquinho dessa linha incrível da Seara, que é um puta sucesso, né? Um case de sucesso. Você acha que essa foi a grande inovação dos últimos tempos? Eu te digo que esse ano ela foi talvez uma das maiores inovações que a gente teve esse ano, né? A gente, óbvio, como é que eu posso, digamos, constatar isso? A gente em apenas 6 meses conseguiu a liderança de mercado e está fazendo o mercado crescer. A gente tinha uma estimativa de vender um volume e hoje a gente está vendendo 8 vezes mais. Né? É inacreditável, ao ponto que muitos dos produtos que a gente está lançando, a gente não tem capacidade de entrega. Eu te comentei que a gente está lançando o bacalhau vegetal para o Natal, em que em 2 semanas acabou. E a gente hoje tem clientes, né, reclamando. Então, a linha incrível, ela tem um propósito, né? Ela te oferece, né, um jeito novo, né, de testar sabores incríveis. Né? Você não abandona o sabor, né, de carne que você está acostumado, mas traz uma outra solução. Né? Ou a base de proteína vegetal, de soja, né, de ervilha. E o que é mais interessante? A gente tem uma gama de produtos no reino vegetal que pode servir de matéria-prima para isso. Sim. E abastecer o mundo. Né? A gente sabe que até 2030 vão ser adicionados no mundo 2,4 bilhões de pessoas. E a gente precisa desenvolver soluções de proteína. Esse é o segredo. Eu lembro que a minha primeira experiência, há bastante tempo, foi hambúrguer vegetariano, sei lá. Era com berinjela, abobrinha, cogumelos e grãos. Eu nunca mais comi um hambúrguer de carne.
É impressionante, porque hoje, quando você coloca os produtos da Incrível Seara ao lado de um produto feito à base de proteína animal, muitas vezes você não sabe qual é a diferença. Digamos, uma similaridade muito grande. E o que o consumidor está buscando é isso, né? E a gente atende esse consumidor que quer alternar e também atende o consumidor que é vegetariano e vegano. A gente, na verdade, a linha Incrível Seara, né, ela veio para ser uma solução positiva para todo mundo. Ela não veio excluir ninguém. Ela é uma linha inclusiva, né? E a gente te garante, né, esse sabor e textura de carne, porque a gente criou uma molécula, né, que é a biomolécula aí, né, de Incrível, que é só nossa, ela é patenteada nossa. Então tem tecnologia, e alimento é também sobre tecnologia. Sim. Né? E o cuidado principalmente é totalmente tecnologia, né? O cuidado com os produtos, né? Enfim. Cirilo, para finalizar, fala um pouco do que vai rolar o ano que vem em termos de marketing, de vendas, como que você está vendo? Olha, eu te digo, ano que vem é um ano que ainda o mercado está vendo de uma forma positiva do ponto de vista de consumo para alimentos. Ainda vai ficar um resquício de tudo que o brasileiro está vivendo, então o consumo de alimentos vai ser, digamos, impulsionado. A gente sabe que a inovação tem um papel vital, porque esse consumidor que vai estar consumindo alimentos de uma forma mais intensa, ele está mais exigente. Então, nessa exigência, você precisa trazer melhores soluções. E variedades, né? A gente fala muito sobre solução e às vezes esquece da variedade. Hoje, quando a gente vê uma linha de prato prontos da Seara, que tem quase 60 itens, você pode variar. E o que é melhor? Né? A maioria dos pratos que a gente desenvolve hoje é como se fosse feito dentro de casa, de uma forma caseira. Né? A grande parte deles é manual. Então a gente começa a trazer esse conceito. A gente tem uma linha Seara Gourmet, né, que a gente vai soltar uma campanha muito em breve, onde a gente vai exaltar a indulgência e a especialidade de Seara Gourmet. A gente vai falar por que os nossos produtos são superiores. E quem vai dizer isso são especialistas nisso. Então é uma campanha super divertida que vai soltar, que a gente vai soltar agora no final de novembro, começo de dezembro. E é óbvio, né, que a gente não pode deixar de comentar que a Fátima Bernardes, nossa grande embaixadora, vai estar presente aí na nossa campanha de Natal e nas outras campanhas do ano que vem. Então tem muita novidade, a gente não vai tirar o pé da comunicação, a gente não vai tirar o pé da inovação e a gente conta com todos os parceiros, né, para que a gente continue a crescer esse mercado e atendendo a necessidade do consumidor. No final do dia, a gente existe para isso. O Cláudio pediu para mandar uma cesta de Natal com um Fiesta e uma revista Poder para ele, tá? Eu vou mandar a minha parte, você mande a sua, tá? Eu vou aproveitar, Cirilo, e fazer o meu pedido, tá? Eu quero uma cesta da Incrível, tá? De Natal. Olha, tá? E não só a gente vai te mandar uma cesta do Incrível, mas eu quero que você experimente o Fiesta orgânico e o nosso peru defumado Seara Gourmet. Né? Esse peru, por que ele arrasa, Joyce? Muitos dos consumidores que preparam peru ficam preocupados com o cozimento, com a assadura do produto. Esse não. Ele, como ele é defumado, ele já está... Você esquenta pronto, ele, você passa, pronto. E ele sai com toda a especialidade de Seara Gourmet. Então, conte com a gente, aí você vai receber uma cesta e a gente quer escutar de você o que você acha também. Porque só assim a gente melhora. Ótimo. Cirilo, primeiro de tudo, eu queria te dar parabéns. Eu aprendi muita coisa aqui com você. Eu sou uma curiosa desse mercado e da sua especialidade. Eu sou muito, muito curiosa. Então, primeiro eu queria te dar parabéns. Queria te agradecer o tempo que você ficou aqui com a gente. E queria dizer que eu estou na maior torcida para você ganhar o Caboré, mas se você não ganhar, para mim, ó... Eu te admiro igual, tá? Joyce, é uma honra receber, né, esse comentário seu. Você é uma pessoa de uma projeção incrível, né? Então te agradeço muito, né, pela atenção e pelo carinho, pelo convite, né, e por esse espaço. É óbvio que se a gente ganhar,
né, o Caboré. É um reconhecimento para todo o time da Seara e seus parceiros, né? A W Macan, a Sansa DDB, a Tracy Locke, a Mandarim, né? A Score, né? E todos os veículos que nos apoiam. Então, eu só tenho a agradecer. Foi um ano desafiador, mas um incrível ano para a Seara. Que bom, fico feliz. Estou aqui na torcida. E conte comigo, tá? Muito obrigado, Joyce. Um Beijo beijão pro para seu você. pai, hein? Ah, obrigado. Bem lembrado. Tá. E um beijo para todos a audiência aí. Obrigado a todos que assistiram. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, foi ótima a conversa com o Cirilo, ótima, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Ele deu um banho aqui, deu uma aula. Parabéns, Cirilo, parabéns a todo mundo. Cláudio, Alice aqui presente, a Júlia, todo mundo, obrigada. Um beijo para vocês todos e bom fim de semana. Amei essa entrevista. Tchau.